Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, recebendo agora aqui o conselheiro ouvidor, dessa vez, do Tribunal de Contas, ex-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim, de volta ao Tribunal de Contas depois de 3 anos de afastamento, né, AJ? Então, como é que foram esses 3 anos para você? não foram fáceis, né? Conta um pouquinho dessa situação toda que você viveu, que acabou sendo pelo STJ, STF, derrubada e tal, e você voltou e aí eu começo dizendo o seguinte, eu não desejo isso a ninguém, Eu considero que eu sou um homem público de muitos anos já, mas eu considero que eu não tenho nenhum inimigo. Eu acho que tem aniversário, pessoas que não gostam da gente, isso é normal. Mas eu não desejo a ninguém o que aconteceu comigo. É uma coisa que te pega de supetão, porque eu sempre tive uma vida honrada, transparente. Eu sou uma pessoa transparente. Nunca tive um processo de corrupção na vida. Tenho 40 anos de vida pública. Sim. Nunca tive um processo de corrupção. Eu entrevisto você desde que eu era moleque, cara. Você era secretário de Educação ainda. De repente vem uma avalanche. Chamavam você de Fábio Júnior. Brizolinha Pantaneiro também, antes, lá atrás. Não, faz tempo. Lá nos anos 90 ainda. Nos anos 80. Final dos anos 90 eu te entrevistava e você era conhecido como Fábio Júnior. Eu me elegi em 86 pelo PDT e era presidente do partido, então 87, 88, 89, quando o Brizola foi candidato, era conhecido como Brizolinha Pantaneiro. Mas só concluindo, que eu acho que é uma coisa assim, que tem que servir de exemplo para que não possa acontecer mais. É uma violência. Quer dizer, foi um abuso de autoridade, foi uma armação política. Eu me lembro que você estava querendo se aposentar no TCE, que você deu uma entrevista para nós aqui também no Conexão. Disse que você já não tinha mais muito o que fazer já ali. Bem você queria processo, um voo solo novo, você estava mirando o governo do Estado, você era um potencial candidato. E aí o ex-governador Pedro Taques... Me fala dele, me fala do Silval, dessa turma aí que... Eu acho que o grande crime que eu cometi foi de ter decidido sair do tribunal, aposentar para ser pré-candidato ao governo do Estado. Esse foi o grande crime que eu cometi, porque apenas com a palavra do delator, que delatou mais de 200 pessoas e empresas, são mais de 200 pessoas e empresas. Você pega CPF, CNPJ, dá mais de 200. Está falando do Silval Barbosa. Sim, a delação dele. Então, apenas com a palavra do delator, eu sofri essa pena antecipada de um afastamento absurdo de 3 anos e meio. Quer dizer, o velho e bom contraditório não contou nessa época. Nada, absolutamente nada. Até hoje não tem denúncia contra mim. Nenhuma denúncia. Então, mas você se lembra que o ministro Fux, que acatou a petição do procurador-geral da época, Janot, falou, olha, estou recebendo aqui uma denúncia monstruosa do Mato Grosso, né? Até hoje não deu nada, a não ser nosso afastamento, não deu nada, essa coisa monstruosa que ele se referiu. Mas eu quero dizer sobre... Ninguém foi denunciado, né? Pelo menos que eu saiba, os únicos que foram denunciados agora, recentes, foram os deputados, aqueles do vídeo, né? Esses foram denunciados aqui em primeira instância. Mas do Tribunal de Contas, do pessoal que foi afastado, ninguém foi denunciado. Não, nenhum dos colegas foram. Então, veja bem, tem uma palavra de alguém, sem um fiapo de prova, o sujeito faz uma petição com uma série de mentiras, dizendo que podia haver a continuidade do crime, se era um novo governo, como é que é? Suposto crime ia ter continuidade, dizendo que poderia interferir em provas. Nós tivemos uma investigação de 6 meses com esse assunto dentro do tribunal, foi concluída a investigação, uma instituição sumária, que eram 2 conselheiros substitutos, Moisés e o Luiz Carlos, e um procurador, o Alisson. Isso foi produzido 6 mil páginas de investigação e foi dado na mão do Janot em junho de 2017, e ele em setembro pediu o afastamento dizendo que era um assunto que não conhecia, que poderia haver nem leu. Não, fez de propósito, ele fez um conluio. Foi um conluio covarde, um conluio desonesto entre ele e o seu colega, o ex-procurador Pedro Taques, e com o único intuito de me tirar do processo eleitoral.
Então, o crime que eu cometi foi de ter sido colocado como pré-candidato, e o outro não foi crime, estupidez minha, foi subestimar a maldade do táxi, né? A capacidade da alma dele de fazer mal às pessoas. E aí virou o que virou. Eu jamais poderia projetar para frente que eu seria afastado do tribunal por 3 anos e meio. Minha história no Tribunal de Mato Grosso, minha história na Atricom, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, do Brasil inteiro, todos reconhecem que eu fiz um trabalho fantástico na Atricom, de revolucionário, no sentido de botar, de colocar a Atricom como uma associação para melhorar a qualidade dos tribunais. Eu nunca tive um processo de corrupção, vou voltar a dizer, na vida. De repente, eu sou atropelado por 3 vagões. E eu não entendia nada que estava acontecendo. Depois, claro, ficou claro que houve uma manipulação. Eu digo assim, o sujeito que é procurador-geral da República tem um poder, né, fantástico. Absurdo. Se ele quiser usar, como o Janot usou indevidamente, para ajudar um colega, para tirar um adversário, é fácil fazer, como ele fez. Imagina o ministro Fux recebe lá uma petição dizendo que o conselheiro Antônio Joaquim é um bandido, fez isso, fez aquilo, né? O cara vai acreditar em quem? No procurador. Ele não vai entender que um procurador vai mentir como mentiu sobre mim, mentiu, manipulou, né? Cometeu uma violência, então me afasta. Mas mesmo afastado, vamos tratar disso, você tem tempo, mesmo afastado, eu decidi ser candidato. Verdade. Eu sabia o que eu fiz no verão anterior, eu sabia que eu não devia nada. Eu vou enfrentar esse cara mesmo afastado. Você lembra que você convocou o coletivo? Porque veja bem, se eu fosse para um debate com ele na campanha e ele falasse que eu era afastado, estava na delação, eu ia dizer, você está em 4 delações, eu estou em 1, doutor. Então eu fui candidato. Aí veio o golpe final, que foi o quê? Ele não assinou minha aposentadoria, você não pode ser mandou candidato. para o Supremo já estava contaminado. Você lançou a candidatura, me lembro bem disso aí. Aqui o dia de afiliar. Você não te aposentou. No Tribunal de Contas eu aposentei. Eu protocolei a aposentadoria antes do afastamento. O governador não assinou. Pois é, antes do afastamento eu protocolei a aposentadoria. Dia 12 de setembro, meu afastamento foi dia 14, eu nem sabia. Sim. E aí o presidente do tribunal já tinha assinado minha aposentadoria. Mas tinha que ir para o governador. O único estado do Brasil que tinha que ir. Hoje não é mais assim, não vai mais para o governador. Eu lembro que ele não assinou, já causou uma Aí ele ficou até o último dia, foram 14 dias. Assim, de pirraça. De ser assinado. No último dia, ele fez o ofício encaminhando ao Supremo Tribunal Federal. Supremo que decide. Para o Supremo dar uma consulta se podia ou não me aposentar. Sendo que ele tinha aposentado o ex-deputado, né, Barreto, que é meu amigo, que estava na delação como eu, até fazia parte daqueles vídeos, né? Então é uma coisa desconexa, é uma coisa sem nenhuma, é uma hipocrisia, uma falta de... Foi uma armação mesmo. Uma armação. Você está falando. Eu sou vítima... Na avaliação dele, eu me lembro bem, ele não assinava e não queria assinar, não assinar. E aí, como você não aposentou oficialmente, você não podia ser candidato. Pois é, porque eu tinha que aposentar. Mas eu cheguei a pensar de renunciar, para aí sim eu poderia filiar. Aí minha família entrou no meio e graças a Deus, falou, não, pelo amor de Deus. Vai perder anos aí. Você não vai. Porque aí vira parecer uma coisa de incutimento, né? Uma obsessão. Né? Faz parte da vida. Eu hoje sou um ser humano melhor do que eu era há 3 anos e meio, pelo sofrimento. Mas você ficou meio que no exílio, meio low profile. Eu sou pecuarista. Como foi esses 3 anos para você? Desse jeito, fora da política? Exatamente. Eu tinha o que fazer, graças a Deus. Eu, quando tinha 19 anos, eu perdi meu pai aos 9. Com 19, eu ganhei um pedaço de terra do meu avô, pai da minha mãe, que era fazendeiro desde a década de 30 em Barra do Garça. Ele deu uma fazenda para cada filho, eram 7 filhos. E um pedaço de terra, uma fazendinha, para 2 netos. Eu fui um dos privilegiados. Meu avô não me deu porra, né? Então, reencarnação, quem sabe na próxima. E com esse pedaço de terra, eu vendi uma parte. Na época, eu entrei numa cidade comercial, em Barra do Garça, né? Na Casa da Lavoura, Casa Rural. Depois inaugurei a Fiat lá, enfim.
vendi a Fiat, comprei uma fazenda aqui em 1991. Então eu sou pecuarista, eu produzo touro. Eu mergulhei na fazenda. Fui morar na fazenda praticamente. Atenção, você que é marrom aí, não vai escrever depois no dia seguinte que o Antônio Joaquim vendeu um Fiat e comprou uma fazenda. Não é isso. É uma concessionária. Ele não vendeu um Uno Mille e comprou uma fazenda. Pelo amor de Deus. E já tinha fazenda na Barra. Você sabe que tem nego que fala isso, né? Ele vendeu um Uno e comprou uma fazenda. É Fiat, ué? Você tá no Fiat. Não, velho, fala isso. Pelo amor de Deus, não vai escrever isso. Não é nada disso. Fiat Elba do Collor, lá que deu aquele Collor. Eu já era concessionário. Já pensou, rapaz? Comprar uma fazenda com Uno? Eu inaugurei a concessionária em 79, eu tinha 23 anos de idade. O Collor usou o Fiat Elba em 92. Fiat Elba 92, né? Então, eu era concessionário Fiat. Aí você vê, o Collor caiu por um Fiat Elba, rapaz. O Collor perto dos caras hoje Mas não foi eu que pedi. É trombadinha, velho. Perto dos caras hoje. Não fui eu que pedi, não. Não foi que você vai cair também. Vai, Márcia, você tá louca para fazer umas perguntas aí? Então vamos, temos uma lista, fundo. né? O senhor falou de todo esse exílio e de todo esse sonho, essa busca que teve com o interesse dessa candidatura pelo governo do Estado. E esse sentimento passou ou ele continua? O senhor pode voltar aí a se interessar em ser candidato ao governo do Estado? Olha, eu tenho respondido essa pergunta até porque ela é natural de ocorrer, né, depois desses anos todos. Nesse momento, zero a possibilidade de eu avaliar a questão política, partidária, eleitoral. Até porque eu sou impedido legalmente, né? Nossa condição de conselheiro do Tribunal de Contas, a Constituição Estadual define são as mesmas prerrogativas e impedimentos do desembargador do Tribunal de Justiça. Então, nós somos proibidos de militar em partidos políticos, em questões partidárias e eleitorais. Então, zero. Eu estou, assim, muito entusiasmado com o meu retorno. Agora, o futuro, eu não sei, eu não sou afeto a hipocrisias e a dissimulações. O futuro é o futuro. Eu acabei de dizer, quando que eu ia imaginar que na minha vida eu sofreria o que eu sofri num afastamento por uma palavra de uma pessoa durante 3 anos e meio? Acusado do que eu não fiz, do crime que eu não cometi, tanto que até hoje não me denunciaram e não vão denunciar, porque não tem nada para denunciar. Pode chafurdar 30 anos na minha história, na minha vida, que não vai encontrar, a não ser que faça uma denúncia absolutamente sem consistência. Mas não acredito também. Uma denúncia vazia. Eu não acredito também porque a legislação mudou. Eu acho que todo membro do Ministério Público, membro do Tribunal de Contas, membro de órgãos de controle, julgadores, sabem que tem que ter, hoje, muito mais cuidado. Há uma lei, né, de abuso de autoridade, que foi o que o Jadot fez comigo, né, que tem consequências hoje. Né? Então, eu espero que, ao final, eu serei inocentado, né, porque eu não devo. Eu volto a dizer, eu sei o que eu fiz no verão passado. Não adianta, não tenho dúvida que eu não devo. Então não tem como me criminalizar pelo que eu não devo. Então o futuro é lá na frente. O que eu quero agora, como eu estou fazendo, é retomar de uma forma muito consequente, com muita energia, com muita vontade, as atividades de conselheiro, de juiz de contas, que eu acho que tem uma gama de coisas que você pode contribuir na vida pública. Aí você assumiu a Auditoria Geral. Então, essa foi uma coincidência. Auditoria Geral. Eu falei, é ouvidoria. Ouvidoria Geral, desculpa. Você tem feito uma auditoria. Que faz auditoria. Não, são duas coisas. Nós estamos fazendo auditoria, aquela que eu quis fazer lá atrás, que não foi cabeça do Antônio Joaquim, foi a Tricom, que passou a ser como eu disse, uma instituição de orientação para os tribunais, né, no sentido de melhorar a qualidade da fiscalização dos tribunais, e há uma instrução normativa da Tricom, que não é uma determinação, que diferente do Conselho Nacional de Justiça, nós não temos o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que é uma briga pessoal minha, que eu sempre, como presidente da Tricom, fui no Congresso várias vezes pedir para que fosse votado, lá tem uns 3 projetos criando e não foram virados. Então, diferente de um conselho, a Tricom é uma instituição de associação, ela recomenda. Então, numa das recomendações, numa instituição, ela diz o seguinte, gente, vamos fiscalizar a receita dos estados, dos municípios. Não vamos ficar presos apenas em
fiscalizar os gastos, as despesas, vamos atrás da receita. Então, em 2016, em cima desta sugestão, nós propusemos fazer auditoria na Receita do Estado. E, para isso, fizemos uma pré-auditoria em cima de 7 eixos de atuação: postos fiscais, de exportação, ICMS, tecnologia de informação, de sistema, de software, de gestão, tecnologia de informação, de governança, 7 eixos. E um desses eixos demonstrou com muita clareza que havia possibilidade, indícios muito fortes, de ter fraude nas exportações das commodities no estado de Mato Grosso. Eu me lembro. Por quê? Porque as exportações, todos sabem, né, do agronegócio, da exportação fantasma, são isentas de impostos. A Lei Candir isenta totalmente os impostos das exportações de commodities e produtos semi-elaborados. Mas como que era que funcionava naquela época? Eu não sei agora que nós vamos começar a... Mas já tenho informação que mudou. Eu ia lá como produtor e dizia assim, olha, eu exportei 500 mil toneladas. Era declaratório. É claro que caberia... Não tinha nenhuma guia de exportação, nada de alfândega, nada. Declarava lá que você exportou tanto. Eu não sei o detalhe, se tinha que fazer algum tipo de guia, mas era declaratório. A Secretaria de Fazenda poderia e deveria fazer a fiscalização se realmente você exportou. Mas claro que não fazia. Fazia por amostragem. Então, havia possibilidade, indícios. Ninguém... Então, por isso que justificou mais a auditoria. Só que o Pedro Táxi, né, o doutor Pedro Táxi, também contribuiu com o Estado em relação a essa maldade. Ele entrou na justiça contra. Não foi permitido, ele entrou na justiça com tivesse acesso a esses dados. Exatamente, com o seguinte argumento, que esses dados eram sigilosos, né, sigilo fiscal, e que não cabia ao Tribunal de Contas ter acesso a ele, um órgão de controle. Tem as mesmas responsabilidades. Como é que é isso? E não pode controlar, tem as mesmas. Ele queria proteger quem? É verdade que tem um sigilo. O tribunal vai ter acesso agora, eu vou entrar em detalhe, mas é verdade que nós temos que ter o sigilo e a responsabilidade de não divulgar. Mas ele ganhou no primeiro grau. Nós entramos no Tribunal de Justiça. Eu era presidente do Tribunal de Contas, entramos no TJ. O TJ nos deu ganho de causa. Ele, inconformado, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. E a ministra Carmen Lúcia, então presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar dando razão ao Estado, ao Pedro Táxi. E aí morreu. Quem você acha que ele queria proteger? Mas agora pode, né? Pois é. Aí qual foi a sequência? Eu te respondo. Qual foi a sequência? Nós entramos com recurso, que quando o Supremo decidiu que não podia, entramos com outro recurso. E aí o ministro Toffoli, em 2020, deu a decisão de mérito, dizendo não, o tribunal pode e deve fazer a fiscalização que cabe ele fazer. O que é a notícia boa nesse momento, no atual governo, o governo Mauro e o secretário Galo? Eles tomaram a iniciativa de fazer um convênio, de elaborar um convênio junto com o tribunal, e foi assinado um convênio de cooperação para fazer essa auditoria. Então, essa auditoria finalmente será feita e a grande notícia é que nós teremos acesso a todos os dados. Você vai ser o auditor, você vai ser o cara. O auditor são 5 auditores profissionais. Você que vai comandar isso. Eu sou o coordenador. Sim. Então, a coincidência é que no meu retorno coincide com a decisão judicial. Você já retornou em alto nível, né? Você percebeu que o mundo dá volta? Né? 5 anos depois. Velha história que o mundo dá volta, né? É verdade. 5 anos depois, que foi 2016, eu estou com o mesmo ímpeto, com a mesma energia, porque eu sei que isso vai mudar o futuro do Estado. O Estado é um Estado que precisa que se debata isso com consequência. Nós estamos falando de um Estado que é a 13ª economia do Brasil. Nós somos 27 estados. Mato Grosso é o 13º estado mais rico do Brasil em produção. É o PIB, Produção Interna Bruta. Nós estamos falando de um Estado que é o 6º estado do Brasil em renda per capita. Veja que... é um estado que mais cresce. Então, é um Estado riquíssimo com uma população desse tamanho, 3
bilhões e meio, a população de uma capital do Nordeste e tal, e que tem, população de Brasília, apesar de ser o 6º estado em renda per capita, tem mais de 400 mil pessoas no estado que vivem abaixo da linha da pobreza. Com menos de $1 Está certo por dia. isso? Não Tem tá alguma certo. coisa errada, né? É preciso debater. Agora, eu digo o seguinte, o pessoal do agronegócio sabe que pode confiar em mim, que eu não estou atrás de nomes, eu não estou atrás de fulanizar o Zé, o Mané, o Pedro. Por isso que eu não sei nem quem que o Pedro está querendo Agora respondendo a pergunta. defender, porque nós não estamos atrás de nomes, nós estamos atrás do sistema, da política pública de tributação. O agronegócio já tem a Lei Candir, que é a nível federal, mas tem muitas leis estaduais que também isenta de algumas coisas. Então, temos que chegar ao ponto de equalizar isso, de distribuir essa riqueza, e só se distribui riqueza através do governo, com serviços públicos de qualidade, e para você ter esse serviço público precisa de dinheiro. Então, é preciso, essa base de tributação no Estado precisa debater. Quanto ao agronegócio, como eu dizia, ninguém se preocupe comigo, não precisa. Eu não estou atrás de agronegócio. Não está atrás do sigilo bancário de ninguém. Não quero saber e não posso. Ele queria proteger alguém do... Então, queria proteger o agro como um todo, até porque ele foi o candidato do agro na época, quando ele foi eleito. Mas é um equívoco, né? Olha, 95% do agronegócio não se preocupa com isso. Porque, né, sabe que fazem as coisas corretamente, então não tem nenhum tipo de apreensão. Só que você precisa debater. O agro também, alguns líderes do agro não podem, quando eu levanto a mão e falo, olha, vamos debater essa questão aí, não pode não poder, porque tem que poder, né? Tem que poder. A soja paga 2,8% de ICMS, aquela que é comercializada dentro do Estado, que essa é cobrada. O arroz paga 3 vezes mais, 4 vezes mais. É claro que tem uma parte do arroz que também não paga nada, que é aquela parte daquele arroz classificado como tal, que faz parte da cesta básica, esse não paga nada. Mas não é um arroz que a maioria da população consome. O que normalmente consome é pago. Tanto que paga, no último levantamento de 2019, pagou 340 milhões de reais de ICMS o arroz. Mas se você comparar o que se fatura dentro do agronegócio, nessas commodities, a diferença é grande. Mas eu estou dizendo que deve mudar? Não, nós vamos chegar a uma situação de um trabalho de auditoria que nós vamos colocar para o governo. Olha, nós entendemos, como órgão de controle, de tudo que nós estudamos aqui, que tem algumas situações que precisariam ser modificadas, de políticas públicas de tributação. Mas nós sabemos, do Tribunal de Contas, que nós não temos autoridade para escolher políticas públicas. Só tem uma situação que dá autoridade de você poder escolher política pública, quem tem mandato. Quando o povo te elege e coloca você como representante, você pode escolher política pública em nome do povo. Então, aqui no Estado, só governador e deputados que têm o direito de escolher políticas públicas. Então, nós vamos apresentar um relatório propondo mudança nas políticas públicas e também na forma de controlar, vamos identificar fragilidades no controle, na fiscalização, vamos propor medidas para acabar com essas fragilidades. E quem vai decidir isso é o governo e a Assembleia. Por isso que, concluindo esse raciocínio, eu sempre digo, esse tipo de auditoria, chamada auditoria operacional, ela só funciona se houver a concordância, a harmonização com o gestor. Se não houver, não adianta, porque primeiro você tem dificuldade de acesso aos dados. Segundo, você pode fazer um senhor de um relatório identificando tudo e o sujeito pôr na gaveta e falar, não quero saber disso, né? Então, essa harmonização para que dê consequência a essa auditoria, que vai mudar o modelo, que pensa em discutir e mudar, através das decisões de políticas públicas, o modelo de tributação do Estado de Mato Grosso, é uma coisa fantástica assim, para nós, quer dizer, estimula muito a nossa atuação e nós saímos da rotina só de fiscalizar no sentido de conformidade, da legalidade. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você vai fiscalizar um contrato executado, o que é um contrato que já executou? É um cadáver.
O máximo que você pode fazer é uma autópsia no cadáver. É o esqueleto na gaveta, que eles chamam. E também está morto. Tem um esqueleto na gaveta aqui. O máximo que vai acontecer é você penalizar o gestor por o erro. Mas se você ficar com essas auditorias operacionais olhando o conjunto do ser vivo, identifica células cancerosas, você vai lá atacar células cancerosas antes do ser vivo virar um cadáver. Então, a concepção é mais ou menos isso, é de você sair de um sistema tradicional de ficar preso à auditoria de legalidade e conformidade. Você não pode abrir mão disso também, é um dever, senão você vai prevaricar. Mas você focar no trabalho de ajudar o gestor a melhorar a qualidade da gestão. Porque, o André, todos nós, Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, todos estamos no mesmo barco, cada um com uma função, mas nós vamos para o mesmo porto. O nosso destino é o mesmo porto qualquer, é de oferecer à população qualidade nos serviços públicos. O cara não quer saber se o serviço é estadual, federal, municipal, ele quer saber que ele chega no hospital e é bem atendido. Ele quer saber que se ele chega no posto de saúde tem médico, tem remédio, tem tudo para atender ele e a família dele. Ele quer saber se lá na escola tem um professor dentro da sala de aula dando aula e o garoto dele aprendendo. É isso que a população quer do Estado. Sim. Então todos nós estamos no mesmo barco. Essa vaidade, às vezes, né? Tem uns que estão nos barcos melhorzinhos, né? Mas eu acho que tem uns caras que estão no iate aí, nos veleiros bacanas. Mas é equívoco, né? Equívoco da pessoa. Porque, a maioria está no barquinho aí, né? Mas é equívoco, porque eu vejo assim, quando a pessoa quer fazer ilha, aqui tal, nós somos assim, nós somos todos os mesmos personagens da população. Todos os mesmos. É que tem uns semideuses aí no MP, no Judiciário, no STF, que querem definir políticas públicas sem ter mandato, né? Enfim, né, senhor Américo? Mas eu tenho certeza os caras querem governar. Para que ter eleição, né, Jota? Não precisa ter eleição. Né? Os caras são presidente da República, são governadores, são prefeitos, enfim, definem tudo. É verdade. Não precisa ter eleição. Mas eu tenho certeza que são minorias. E tem que serem combatidas. Mas são minorias e esses caras mandam e todo mundo tem que obedecer, cara. É impressionante. Já tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, né? Igual aquele filme. Cara, fecha o comércio, abre o comércio. Tira o casaco, põe o casaco. Porra. Mas eu acho assim. E os caras lá com o Vale Covid no bolso, com o Vale não sei o quê. Mas eu acho que o mundo do governo, porque às vezes a pessoa fala que acha que o governo é executivo. Eu me refiro ao governo como todo esse sistema, poderes, né? Todos os poderes, as instituições. É esse. Todo mundo tem que ter essa cabeça. Gente, eu estou aqui fazendo o que eu estiver fazendo, mas qual o objetivo do que eu estou fazendo? É melhorar a qualidade do serviço público. É chegar no porto. É chegar no porto. Senão vai chegar no redemoinho, vai afundar e morre todo mundo. E qual é o sentido de um governo que não oferece ao povo a contrapartida? Pode acabar o governo se você não oferece. Né? Eu digo assim, quando uma instituição não é útil, fecha ela. Para que ela existir? Eu vi que você tem uma pontinha aí que acha que deve ser taxado, ou é engano meu? Não, eu não tenho nenhuma posição pré-concebida. Eu só acho que o Estado, nesta fórmula, não vai dar certo. Vou repetir. Você tem um Estado que é o 13º Estado do Brasil mais rico, do ponto de vista de produção. É o PIB, Produto Interno Bruto em Mato Grosso, é o 13º do Brasil. Olha quantos estados famosos aí que estão atrás da gente. Aí você vai para o outro lado, que é a renda per capita. É tudo que você produz dividido pelos 3,5 milhões de pessoas. A nossa renda per capita é a sexta do Brasil. Quem está na nossa frente? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o quê? Paraná, Santa Catarina. Aí vem Mato Grosso. E o que ocorre? Um estado como esse, com esse tantinho de população, 3,5 milhões, que é a população de uma capital do estado, ainda tem mais de 400 milhões de pessoas. 400 mil pessoas? 400 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Ele pensa que está na China. Está certo isso? Não está certo. Então, há um crescimento muito grande do Estado do ponto de vista econômico, mas, por outro lado, há uma concentração de renda que precisa ser discutido. Então, eu não estou condenando quem ganha dinheiro, quem fica milionário, gasta do jeito que quer o dinheiro que tem, bilionário, às vezes fica bilionário. Eu não tenho nenhum preconceito contra isso. O sujeito trabalhou, ganhou.
Mas as políticas públicas não podem beneficiar indefinidamente pessoas que cada vez ficam mais ricas. Aí há um privilégio que precisa ser discutido. Gente, hoje, qual é a grande locomotiva de Mato Grosso? É o agronegócio. Quem não enxergar isso está fora do mundo real. Mas não é só hoje, daqui 100 anos, qual vai ser o grande negócio do Mato Grosso? O agronegócio. Só que tem que ser um agronegócio muito mais moderno, industrializado, gerador de emprego, equalizador de rendas, que acabe definitivamente com a pobreza do Estado. Então será sempre o agronegócio. Mas como que você não pode debater sobre a situação que nós vivemos? Então, e outra coisa, que tem uma situação mais grave aqui, que está naquele livro, claramente, lá, do Maurício Munhoz, que é interessante, essa questão que ele, além de outras, ele fala o seguinte, ele constata como uma realidade. O modelo de Mato Grosso está altamente concentrativo, quer dizer, a concentração está muito grande do ponto de vista de políticas fundiárias, de propriedades. Ou seja, as pessoas estão ou comprando, agregando novas áreas de terra, ou arrendando, e vai diminuindo o número de propriedades que produzem as commodities. Então, por exemplo, o modelo do Rio Grande do Sul tem 102 mil propriedades que produzem. Aqui tem 7 mil. 7 mil propriedades hoje. A tendência é diminuir, porque vai agregando, vai tirando gente do negócio, vai concentrando. Mesmo assim, é o Paraná, é Santa Catarina, é a Europa, é os Estados Unidos. Sempre é um modelo mais, vamos dizer, democratizado do ponto de vista da propriedade. Aqui tem um modelo diferenciado. Então, se você não trabalhar isso com responsabilidade, né, sem nenhum preconceito, por isso que eu vou dizer, não é que eu acho que tem que ser taxado o agronegócio. Se for preciso, tem que taxar. Eu não aceito essa história de que você fala nisso, você é taxado como traidor do Estado, que o agro é que gera tudo. O Fávaro diz o seguinte, você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Não concordo, não é bem assim. Reconheço que o agronegócio é a grande locomotiva do desenvolvimento. Mas precisa agregar valor. Mas é preciso agregar valor. E por que não agrega? Por que não agrega? Por que a indústria do Estado, em 10 anos, diminuiu? Ela decresceu. E quem gera emprego, quem gera renda mais diversificada são indústrias. Então, assim, o estímulo para você montar uma indústria hoje no Mato Grosso é pequeno, apesar de que está saindo... E eu me refiro à indústria aqui, não é indústria de automóvel, né? Eu estou falando de indústria do agro. Né, indústrias ligadas ao agro. Por exemplo, a indústria do etanol, do soja, o etanol, enfim. O etanol está se tornando tendo um grande impacto. Já se fala que está produzindo, não sei se é a verdade, 5 milhões de litros por ano já o etanol atual, para chegar a 8 milhões, que vai inclusive propiciar a situação de fazer o grande etanoduto. O etanoduto, né? Etanoduto, é verdade. Alcoduto. Duro é alguém, esses cajaceiros aí, pegar e começar a furar. Enfim, esse alcoduto, ele vai dar uma agregação de valor terrível, porque ele vai levar o nosso álcool lá no centro de consumidores. Então, eu estou dando exemplos de agregação de valores nesse sentido. Mas como que faz isso sem discutir uma política pública que possa estimular? Porque hoje não estimula. Se eu exporto e não pago zero, por que eu vou industrializar? Então, vou ter trabalho, vou ganhar dinheiro limpo e acabou, não vou pagar imposto. Então, e outra coisa, ainda aumentou para produto semi-elaborado. Se você pega um produto e bota dentro de um silo, já houve um avanço de granel. E se você desencaroça o negócio do algodão, já é considerado semi-elaborado, mas também não paga imposto. Então, nós podemos ter aí nessa mudança de políticas públicas, pode estar incluso aí, surgir aí a mudança também de leis no Estado. Sem dúvida, sem as leis... Para a gente deixar claro, não, sem as leis... se coloca essas mudanças leis. Eu volto a repetir para que fique bem claro. O Tribunal de Contas sabe, é consciente de que não tem autoridade de meter o bedelho em escolhas de políticas públicas. Quem tem o dever de fazer isso é quem tem mandato.
quem recebeu o voto e ganhou a eleição. No caso do Estado, os deputados estaduais da Assembleia e o governador do Estado. No caso dos municípios, os prefeitos e vereadores. No governo federal, o Congresso Nacional, o presidente da República. São eles as grandes autoridades que podem falar em políticas públicas e decidi-las. Né? O orçamento, por exemplo, é uma decisão de políticas públicas. Como serão gastos os recursos? É o orçamento. Então, nós vamos contribuir naquilo que eu falei, todos nós temos que ter essa consciência, todos os poderes, todas as instituições têm que ter essa consciência, nós vamos contribuir para melhorar a qualidade da política pública tributária no Estado. Porque é necessário esse debate para o futuro do Estado. Eu tenho certeza que todos os grandes empresários do agronegócio sabem que chegou a hora que precisa debater isso. Já vejo altos debates aí na Assembleia Legislativa. Exato. Muitas coletivas no Tribunal de Contas. E lá é um bom local para... O homem fala bem, ele tem a verve, né? Nós já visitamos a CPI e já colocamos a CPI lá da sonegação, porque nós não falamos até agora em sonegação. Esse é um dos grandes problemas também de diminuição da arrecadação. Sonegação e fraude. Como é que se combate isso? Com a política de fiscalização mais aperfeiçoada possível. E nós vamos trabalhar para ver aonde pode existir, estou dizendo, pode existir, não estou dizendo que existe, fragilidade de fiscalização, não só em exportações, como na arrecadação do geral dos impostos. Você, quando era presidente, você deixou um legado, vamos dizer assim, com um novo sistema, você implantou um sistema de fiscalização. Me refresca a memória, Márcia. Era isso, auditorias operacionais. Ele vem sendo, depois com a sua saída, ele continua sendo colocado em prática, ou deixaram de lado? Está funcionando, não está? Como é que você está vendo isso aí hoje? Eu acho que está. Eu não acompanho. Você sabe que eu falei para você, eu fui vender touros. Né? Eu me mergulhei lá na venda de touros. Aliás, dia 17 de julho, às 10 da manhã, tem leilão. Já tem 12 anos que eu faço leilão. Então, eu realmente... Mas eu acho que não pode não ter tido uma explosão dessa atuação. Mas você vende touros, vacas, bezerros? Não, gado? Eu vendo touros para você colocar na sua vacada, para emprenhar a vacada para parir o bezerro. Você vende o macho para fazer o fiote, é isso? Tá certo. E aí tem a grande vantagem de serem melhoradores genéticos. Então o touro meu tem que dar um bezerro geneticamente perfeito. Você tem um pau de tocar gado ou não? Eu não entendi. Pau de tocar gado. Você tem um pau de tocar gado? Togagada é quem sai do pau, né? Não sei. Mas é fraquinha. Voltemos ao planeta. Voltemos ao planeta. Momento de descontração. Essa é boa, pau de tocar gado. Tem um pau de tocar gado. Tem um duplo sentido, né? Mas vamos lá, Márcia. Vamos lá, Márcia. Vamos lá. O senhor, quando saiu do TCE, o senhor não tinha lá o Guilherme Maluf como colega, né? O presidente. Não, ele entrou. Como é que o senhor foi recebido? Como é que tem sido esse trabalho em conjunto? O Guilherme Maluf entrou em 2019. Nós já estávamos no segundo ano de afastamento. Olha, é fantástico. O Guilherme é um ser humano fantástico, um coração de leão, no bom sentido, né? É uma pessoa muito afável, né? Não só a mim, como todos os colegas, recebeu de forma fantástica. Nada, ao contrário, não tem nada a reclamar, ao contrário, ele foi muito correto conosco, muito carinhoso até conosco. A gente teve entrevista com... Fomos lá, inclusive, né? Fizemos lá. Né? E ele falou bastante das ações que estavam sendo desenvolvidas ali em relação à pandemia, até para ter este controle, né? Porque a gente recebeu, os municípios receberam muito... Tá sendo instalada a CPI lá no Senado. Eu queria até pegar carona. Você falou da carona. É o seguinte, o Tribunal de Contas tem uma ferramenta, que eu vou até escrever, que ela chama Radar. Sim. Radar. Isso aqui, uma ferramenta que está lá no site do Tribunal de Contas. Fantástica. Isso veio da sua época. Foi idealizado na minha época e implantado na gestão do Domingos Neto. Isso é uma ferramenta, as pessoas falam, eu não quero saber de política. Como é que vai? Não quero. Isso aqui é saber de política, isso aqui é uma ferramenta gigantesca para o controle social.
qualquer município que você quiser entrar no radar, lá são 13 módulos, contratos, licitações, saúde, educação, previdência. 13 módulos, previdência. Então, você entra lá, fala, eu quero saber lá de Sinop, quanto que foi gasto em Sinop na saúde, na educação, blá. Você sabe tudo, quanto tem de obra, quantas obras paradas, quantas obras inacabadas, você sabe tudo. Então, quando a pessoa fala, eu não tenho informação, é só querer pesquisar nessa ferramenta tribunal, que é fantástica. Aliás, como jornalistas, vocês podem ter acesso a todas as informações que às vezes você fica então, agora, recentemente, o Guilherme Maluf criou o radar, mais um módulo, eram 12, o 13º, que é o Covid. Sim. Então, o Covid, você tem lá todas as informações da pandemia. Está lá no radar Covid específico, né? Receita, despesa, vacinação, tem tudo lá no Covid da pandemia. Falando em Covid, como é que você está vendo essa questão de se fazer uma CPI para se apurar omissões na pandemia? Aí o governo federal quer que estenda para governadores e prefeitos, que é quem geriu vamos ser. Não era a hora de fazer CPI. Eu volto a dizer, eu não sou afeto à hipocrisia. Se vai fazer a CPI como decidiu faz direito, fazer, né? É claro que a grande parte dos recursos vieram para os estados. Eu não me refiro a Mato Grosso, são os 27 estados. Agora, absolutamente inconveniente. Nós estamos falando em diminuir mortes, né? Aumentar UTIs, tentar minimizar essa coisa horrorosa que é essa pandemia, né? Então, o momento é absolutamente... É só para atingir o governo mesmo. Pois você não acha estranho você debitar a um gestor só 400 mil votos, 370 mil votos? Eu acho. Fica meio frágil essa argumentação. Ele faz bobagem, não põe a tal da máscara, desestimula. Nós estamos aqui sem máscara, estamos 1,5 m cada um aqui. Então, assim, claro que faz, eu não estou defendendo pessoalmente, eu acho que faz muita bobagem também. Mas, assim, eu acho que não é correto querer personalizar. Jogar tudo nas costas de uma pessoa com a pandemia dessa envergadura, que você sabe no mundo inteiro está assim. Né? Quantas lockdown Londres já fez, a França, né? O mundo inteiro. Então, infelizmente, é uma prova de que nós somos desse tamanho. Nós somos uma coisinha invisível, né? Menor que a ponta da caneta. Tem gente que tem aquela maneira, sabe com quem está falando. Né? E você vê que o vírus mostrou que não interessa quem está falando. Né? E morreu muita gente, né? Conhecida da gente. Então, eu acho que isso pode ser uma perspectiva de muita gente diminuir um pouco, né? Essa arrogância, né? E ver que a fragilidade do ser humano é igual para todos. O bilionário... Me lembro que logo no início da pandemia lá, no ano passado, o presidente de um banco lá em Portugal morreu, né? E a filha fez um desabafo, alguém publicou. O presidente de Santander, e a filha fez um dono do Santander. E a filha falou assim, olha, todos os trilhões dele. Nós somos bilionários, trilionários, e não tivemos dinheiro para comprar o que não custa dinheiro, que é o oxigênio. Para ele, né? Quer dizer, o tubo de oxigênio com CD tinha 100 mil tubos lá por conta dele, mas não entrava, né? Morreu sem oxigênio. Enfim, eu acho que nesse aspecto é uma oportunidade das pessoas melhorarem seu espírito, né? Sua alma, sua... Mas você acha que essa CPI vinga ou vai dar em pizza? Não sei, eu sinceramente não sei. Acho que é inconveniente. Eu acho que precisa fazer depois da pandemia. Tem que fazer. Depois da pandemia, afinal, no meio da pandemia. Vamos falar a verdade. O governo previa um déficit orçamentário em 2020 de 87 bilhões. Você se lembra disso? Sim. Era 140 na Dilma. Então previa em 2020, 2019 foi 110, sei lá quanto. E em 2020, 87 bi de déficit. E sabe quanto foi o déficit? 950 bi. Quase 1 trilhão. 950 bi. Gente, será que não dá para entender que de 87 para 950... 10 vezes maior. Esse dinheiro vai ficar de graça? Vai ter que pagar um dia. Então tem que... A conta vem. A conta vem. É claro que como é pandemia, serão
tratados de forma diferente, vai diluir em 10 anos, em 15 anos, vai. Mas a conta vem, então tem que fiscalizar mesmo. Não, teve prefeito que comprou respirador fake. Teve uns pandemônio aqui, né? Agora, o sujeito que tem coragem de roubar dinheiro de saúde tem que ser corajoso. Não é verdade? Teve governador que comprou cilindro de oxigênio em loja de perfume. Esse é um material de higiene em loja de informática. E aí, né? Aí não tem jeito, cara. Aí CPI na goela e cadeia neles, né? E outra coisa, toda notícia que sai de CPI, vamos dizer assim, daqui para frente, está tirando espaço de notícias que às vezes interessam para a comunidade muito mais do que a CPI nesse momento, né? Então, é uma forma também de tirar o foco, da questão central, que é diminuir mortes, né? Encontrar, aumentar a capacidade de vacinação. Vacinar e tomar o remédio que tem que ser tomado, e cuidar, e pronto. Não tem outra saída. Porque não dá para brincar. O negócio é sério, a gente não conhece, os cientistas não conhecem a doença adequadamente. As vacinas pode ser até um risco, mas não tem opção. Tem que ser, tem que ser elas. A opção é tomar o remédio enquanto não vem a vacina, e quando vem a vacina, tomar a vacina e pronto. Verdade. Não pode demonizar o remédio também. Não, esse remédio não tem comprovação. A vacina também não tem, cacete. Não é verdade? Você tomou a vacina, né? Tomei a primeira dose. Eu já sou 60. Seja sexy. Sexy Aí tomei a primeira dose, né? Vou tomar a segunda. Tá bom para você, Márcia? Tá bom para você, futuro? Eu tenho uma pergunta. Dá uma de Paulo Coelho aqui, né? Dá uma de Paulo Coelho. Essa última pergunta. O senhor está entusiasmado aí com esse retorno? Tem esse trabalho com essa auditoria agora? Já tem sido assim de grande importância, tem tido um grande destaque. A gente sabe que isso vai render muito ainda, é muito debate com relação a isso. E quanto à eleição no Tribunal de Contas? Final do ano já, né? Como é que vocês já estão Será que você vira presidente de novo? O senhor tem vontade de voltar a ser presidente? Eu posso afirmar que não sou candidato. E nem lembrava que ia ter. Vai ter agora, é verdade. Em novembro. Isso. Da minha parte, 100% que eu não disputo a eleição do presidente. Mas eu nem porque não tem muita gente também ali agora. É você, Maluf, o Neto, quem mais? O Walter e o Novelli. Com certeza, eu acho que o Domingos Neto não é candidato também, e eu não sou. Então, só teria 4, né, para serem candidatos. Seria a vez do Albano. Novelli e o Albano. Aliás, 3, né? 3, né? Ou o senhor acha que o Maluf volta a ser Não, presidente? nunca falou comigo sobre isso. Não tenho a mínima ideia. Agora, se algum dos afastados, né, no caso, ficarem entre Novelli e Walter, que eu estou fora, se colocarem como candidatos, eu acho que o Maluf, o Guilherme vai entender que, vamos dizer, há legitimidade disso, né? Então, mas você sabe que agora que você me lembrou que terá em novembro, né? Parece que está longe, mas não está. Mas eu te garanto que isso não será um problema para ser resolvido assim. Isso vai ser tão natural. É feito um acordo, né? Sempre assim, uma vez de um, depois da vez do outro, e aí se entendem, enfim. Eu sei que você não pode comentar muito sobre política, mas nós vivemos uma efervescência política muito grande, em Cuiabá principalmente, com o embate entre o governador e o prefeito Emanuel Pinheiro. Como é que você está vendo essa guerra? Como cidadão. Como cidadão. Como cidadão, eu quero te dizer que eu sou o melhor cidadão hoje do que há 3 anos e meio atrás. Sim. Eu não tenho dúvida que o sofrimento te aprimora o espírito, né? E te dá mais tolerância. Eu acho que tanto um como o outro precisam refletir. Eu acho desnecessário, né? Principalmente pela condição dos dois, né? Eu não vou falar de um ou outro. Eu acho que não compensa essa briga. Não, vamos dizer assim, não tem sentido. Deixa para brigar o ano que vem na eleição. Né? Agora não, ainda mais no meio de uma pandemia. Né? Mas eu não quero ser pai de ninguém, nem a palmatória do mundo, não. Eu só acho que podia sublevar isso, né? Fumar o cachimbinho da paz. Porque você não tem obrigação de ser amigo de ninguém. Não. Né? Você não precisa ser amigo. Só precisa respeitar. Você precisa conviver. Inclusive quem tem cargos públicos, né? Daí a ser amigo, de
ter prazer de tomar uma cerveja junto, de bater um papo. Não, né? Não precisa ter amigo. Mas institucionalmente tem que haver. Eu acho que o correto seria, calma, conviver com mais harmonia, né? Porque tem um amigo meu que é muito inteligente, né? Você conhece ele, o nosso amigo Eusébio. Ele sabe quem é. Eusébio Diniz. Eusébio é uma figura política muito grande. Desde garoto, conheci 18, 19 anos, já tinha muita cabeça política. Aí eu até falei isso com ele falou, realmente, eu já xinguei isso, já falei, mas eu propus o seguinte, já que é para brigar, vamos brigar os dois, cada um briga do jeito que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cada um vai brigando assim. Disputa saudável, né? Então vamos fazer um campeonato que interessa o povo, né? A briga é de quem faz mais. Ou seja, a sua opinião, fumem o cachimbo da paz, fumem a marofa da paz, o cigarrinho do capeta da paz, se quiserem, mas entra em paz, porra, senão não vai para frente esse negócio e o negócio vai afundar. Verdade. Não é isso, AJ? Verdade. Considerações finais aí para você? Todos nós que somos públicos, né? Independente da área de fiscalização, de controle ou dos poderes. Imprensa também é gente pública, né, cara? Todos nós, eu acho que todos nós temos o dever de ter disponibilidade de conversar com a imprensa para poder comunicar com as pessoas, né? Como é que você vai falar com 5 mil pessoas, com 10 mil pessoas? Tem que ser. Então, eu sempre tenho muito prazer de vir e muito respeito pelo espaço, para bem usado o respeito, né? Para ser bem usado o espaço, né? Com respeito. Você é sempre bem-vindo. Com o objetivo de ampliar a informação, né? Então, eu concluo dizendo que para mim é sempre prazeroso participar. Obrigado, é sempre um prazer tê-lo aqui também. Uma última colocaçãozinha. Aqueles caras que tentaram armar para cima de você quando você era presidente, como é que não só quando eu era presidente, né? Eles pegaram uma empreita, né? Eles têm muitos processos, né? Em cima deles, para eles serem responsabilizados. Fizeram muita bobagem, agrediram de forma muito gratuita. Fazem até hoje. Fazem até hoje, até pouco tempo. Então, esse é o assunto da justiça, né? Eu espero que a justiça tome algumas decisões no sentido de evitar isso. Porque eu acho que diminui vocês. Sim. Não pode dizer que são jornalistas, né? Não, são pseudo-jornalistas. E como todas as áreas, tem a laranja podre, né? Tem as laranjas podres aí na imprensa também, e não são poucas. Né, dona Márcia? A Márcia é uma laranja boa, né, Márcia? É isso que eu ia falar, eu não. Você viu que ela está cada vez mais a cara da Renata Vasconcelos, do Jornal Nacional, tá vendo? O óculos, pelo menos, é igualzinho. O óculos é parecido, A Jota, nossa caneca para você. Obrigado. Primeira caneca após a sua volta. Porque eu tenho umas 3 lá. Eu sei que você tem umas lá. E eu pedi licença para dar para meus netos, né? As 3 que eu ganhei, eu dei para os netos. Então essa põe no seu novo gabinete lá. Eu tenho 6 netos, ainda falta mais 3 para ele. Então você vai ter que vir daqui mais 3 vezes. Pois é. Para levar a caneca para ele. Tem que ser justo, né? Tem que ser justo. Eles guardaram a caneca ou já quebraram a caneca? Sim, não quebrou na cabeça do outro a caneca. Porque a primeira deve ter uns 4, 5 anos. Né? Tem tempo, capaz que não exista mais. Já quebraram na cabeça do outro. Mas eu quero ver no seu gabinete lá, essa caneca é um oferecimento da Tubarão Esportes, nosso amigo Alessandro. Depois das próximas. Caneca disputada, né? Essa caneca disputada, cobiçada. Você tem, né, Américo? Américo tem. Enfim, muito obrigado. Obrigado a você pela sua digna presença, como sempre. Obrigado, Américo, por estar acompanhando aí, seu grande parceiro de sempre. Você em casa, muito obrigado também pela sua participação visual, vamos dizer assim, já que não é aberta a pergunta. Né, dona Márcia? Tchau, Márcia. Um abraço a você. Daqui a pouco. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E